Então, hoje, o que a gente vai ver? Tá? Ferramentas de inovação, tá? A aula já está sendo gravada, conforme eu falei para vocês, tá? As páginas do livro é a 201, a 202 e a 203, tá? Então, o que a gente vai falar? Sobre ferramentas de inovação, tá? Então, essa ferramenta chama SWOT. O que ela faz? Alguém já ouviu falar desse tipo de ferramenta de análise, SWOT? Ou nunca ouviu falar? Primeira vez que está escutando? Primeira vez. Primeira vez. Gente, isso. Essa ferramenta, ela faz o quê? Ela analisa os riscos e as oportunidades e identificação de fatores críticos de sucesso, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que ela faz. Vamos supor assim, ó. Cada letrinha dessa, SWOT é em inglês, tá? Então, significa o quê? Tá dando para ver esse organograma? Aí, certinho? Tá, então, assim, ó. Tá, sim. Isso. Gente, então é o seguinte, SWOT significa força, fraqueza, oportunidade e ameaça, tá? O que a gente entende como força aqui, ó, tá vendo? Aspectos positivos internos da organização. O que seria? Qual que é o seu diferencial, tá? Dentro da empresa. A sua empresa, qual que é o diferencial perante as outras, tá? O que ela se destaca mais? Então, essa análise é desse jeito que a gente vai fazer. Na questão de força, a gente vai medir o quê? O diferencial. O que a minha empresa tem que a outra empresa, a empresa do vizinho, concorrente, não tem? Tá? O que eu posso me destacar mais nessa questão? Tá? Aí a gente tem também as fraquezas. Que é o quê, gente? Um aspecto negativo que a minha empresa tem, a minha organização tem. Tá? Então, assim, o que precisa ser melhorado? Nessa parte, a gente verifica as melhorias. A minha equipe que não está sendo bem treinada, eu estou tendo algum tipo de problema com a equipe? Os vendedores não estão conseguindo vender? Então, é nessa parte aqui que eu começo a identificar o que tem de negativo na minha empresa. Então, assim, só para recapitular, força é o quê? Tudo de positivo, tá? O que minha empresa tem de positivo. Fraqueza é o que minha empresa tem de negativo, tá? E oportunidades. Oportunidades é o quê? Aspecto o quê? Positivo externo. O que acontece externamente que pode ser que a minha empresa ela consiga alavancar vendas. Vamos dar um exemplo? Questão do álcool em gel. Antigamente usava muito? Não. Gel? Não. Não. Hoje em dia usa o quê? Bastante. Certo? Então, as empresas que fabricam o quê? O álcool em gel, ela está tendo o quê? Uma oportunidade de alavancar as vendas dela, não tá? Através da pandemia. Sim. Isso, gente. Essa questão de oportunidade, vocês têm que ter ciência do quê? A empresa, ela tem que ser visionária. Lembra que eu falei para vocês que tem que ver além? Uma oportunidade que ela faz gerar uma outra coisa bem melhor para poder alavancar as vendas dela. Alguém tem algum exemplo para me dar? De alguma oportunidade, se vocês tivessem alguma empresa, uma oportunidade que seria, que poderia dar certo na empresa de vocês? Jéssica, muita costureira tá tendo muito pedido de máscara também, né? Isso. Elas estão vendo o quê? Uma oportunidade para elas poderem estar vendendo as máscaras, não é? Sim. Então, assim, ó,
Vamos pegar esse exemplo seu, Keila, da costureira, tá? O que a gente pode colocar como força? Qual que é uma característica? Tá ruim. Tá ruim, eu não ouvi também. Tá ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Tá. Então, vamos lá. Ó, vamos pegar um exemplo de uma costureira, tá, gente? E a gente vai fazer essa análise aqui, em cima da costureira. Então, o que a gente pode ver como força? Um aspecto positivo da costureira. A gente pode colocar que ela tem muitas habilidades, ou seja, muitos anos de experiência, não é? Então, isso é um ponto positivo. Ok? Ok. Tá dando para escutar? Sim. E o que a gente pode pôr mais como força dessa costureira? Mais um ponto positivo dessa costureira. O que a gente pode colocar? A gente já falou que ela tem muita experiência no ramo, né? Ela tem muita habilidade, mas o quê? Que a gente poderia colocar como uma característica positiva dela. Além de habilidade, além de ela ter muito tempo de experiência. A gente poderia colocar que ela é muito conhecida também, não é? No ramo. Sim. Poderia, né? Sim. Tá. E uma fraqueza dela? O que a gente poderia colocar como um ponto negativo dessa costureira? Que ela demora para fazer as máscaras? Isso mesmo. Um ponto negativo, ela demora para fazer as máscaras. Por que ela pode demorar para fazer as máscaras, gente? Porque a demanda é muita. Isso. E ela não tem o quê? Equipamento para isso, ela é sozinha. Então, a gente já tem o quê? Os pontos fortes, né, do negócio e os pontos fracos, né? Sim. Que a gente vê como oportunidade para ela. O que seria a oportunidade? Um aspecto que positivo externo, né? Influencia ela numa oportunidade. Alguém que compra. Né? Oi, pode falar. Eu ia falar que alguém que comprou a máscara e gostou, aí saiu espalhando. Bom, pode ser também, tá? Pode ser também. Mas, assim, o que a gente pode ver na questão da oportunidade? Ela não vendia tantas máscaras, ninguém usava máscara. Agora, com a questão do Covid, tem que usar, não é? Sim. Isso. Então, ela viu o quê? Falou assim, não, as pessoas têm que utilizar a máscara, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a vender máscara. Vou ver como que é feita tudo certinho, tudo pela Organização da Saúde, né? Como que é o procedimento tudo certinho, e eu vou começar a vender. Ela não viu uma oportunidade Sim. para ela poder vender máscaras, que antes ela não vendia, né? Antes não, né? Não. Antes ela não vendia. Então, e uma ameaça? O que a gente pode ver como uma ameaça para ela? Que é o quê? Um aspecto negativo. É que todo mundo também, todas as costureiras, quem tem máquina em casa, geralmente estão vendendo também, né? Seria? A concorrência, Isso, né? A concorrência. Mas o quê? Ela não tem um maquinário suficiente. A questão do preço dela também poderia ser uma questão de ameaça. Os concorrentes estão vendendo mais barato e ela não está conseguindo vender mais barato. Né?
Então, isso tudo deu para vocês entenderem o que é essa análise SWOT? O que ela faz? Isso a gente pode colocar dentro da empresa, como também para a gente ver na nossa vida pessoal. Sabia disso? Porque assim, ó, como que a gente pode colocar isso na nossa vida pessoal também, sem ser voltado para a empresa? Força. O que a gente pode ver? No que eu sou diferente de outras pessoas, né? Para fazer esse tipo de balanço. No que eu me, o que eu me destaco? E o que eu tenho para dar para os outros? Né? Isso seria o quê? Uma força. Isso visando o lado pessoal, tá? Como pessoa, gente. Alguém consegue me dar mais uma característica? Que seria que uma pergunta que a gente poderia fazer para força pessoal? Além de quê? No que eu sou diferente? No que eu me destaco das outras pessoas? Na entrevista de emprego, o que eles perguntam mais? Pontos o quê? Quais são os seus pontos? Negativo e positivo. Os pontos positivos seria o quê? Voltado para força. Alguém me dá um ponto positivo. Aí, alguém consegue De falar quem assim, meu seria esse ponto? como pessoa, como pessoa. De mim, né? Seria. Isso. Dá um ponto positivo, Keila, seu. Ai, professora. Pode falar. Eu tô sempre buscando conhecimento. Seria? Isso. Então a sua força, o seu ponto positivo é o quê? Oi? Tá cortando. Tá conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Então, qual que é o seu ponto positivo? É buscar sempre aprender mais, ok? Ok. Isso. E um ponto negativo, que seria uma fraqueza? Tem alguns. Fala uma, Keila. Ai, professora, pede aí alguém do grupo também para falar. Vai, Ana, Gabriel, Maísa, Maria. A qualidade tenho muitas, mas a minha principal é a empatia. Eu me coloco muito Empatia. eu me coloco muito No lugar em situações, no lugar de outras pessoas, para eu não machucar elas e não fazer, tipo assim, elas ficarem mal. E a minha, tipo Isso. assim, meu defeito é que eu sou muito ansioso, sabe? Tipo assim, se vocês pegarem e falarem assim para mim, amanhã a gente vai viajar, eu já fico como? Daquele jeito. Aham. Ou a gente vai receber uma visita de uma pessoa que eu gosto, ou a gente vai fazer uma coisa, apresentar alguma coisa, não sei. Já fico apreensivo, entendeu? Ansioso pra caramba. Agitado. Isso, você fica agitado, né? Exatamente. Para terminar logo. Uhum. Entendi. Então, mais alguém consegue dar um ponto positivo e um ponto negativo? Para a gente ir fazendo essa análise SWOT agora pessoal de todo mundo? Ou só aquele o Gabriel? Eu acho que facilidade de adaptação, mais organização. Ponto positivo. Isso. E uma fraqueza? Uma fraqueza? A minha, eu creio que é a ansiedade também. Que vem junto com a falta de paciência. É acompanhada com a falta de paciência. Eu acho que todo mundo tem essa fraqueza, né? A ansiedade, né? Nossa, todo mundo. E atrapalha bastante a ansiedade no trabalho da gente. Atrapalha, sim. Entendeu? E ansiedade em tudo que eu falo. Às vezes tem algo para fazer que você já quer fazer, você acha que você já precisa fazer e às vezes não é o momento de fazer. Aí aqui você tem que ter autocontrole, né? Você fica lá olhando e fala, não é agora que tem que fazer. Entendeu? Exatamente. Acho que todo mundo
todo mundo sofre dessa questão, acho que a fraqueza mundial, né? Todo mundo é um pouco ansioso, né? Mas, E assim, acho ó, que, ao meu ver, gente. seria isso mesmo. Oi, Ana? Assim, ao meu ver, seria uma das... Eu acho que Das suas seria isso fraquezas. mesmo. É, isso. Porque é a única e grande. É complicado. Gente, o que que a gente poderia também colocar como fraqueza seria o quê? Os aspectos profissionais nossos, né? O que que a gente tem que melhorar como profissional? O que que eu estou fazendo de errado que eu posso melhorar? A questão da ansiedade é uma coisa, mas vamos supor, eu sou uma pessoa que chega muito atrasada. Então, a minha fraqueza é o quê? Eu não ter pontualidade, ok? Seria uma fraqueza minha. Ou eu ver que as pessoas estão fazendo o curso dentro da minha organização, da onde eu trabalho, e eu estou ficando para trás. Então, é o quê? A minha falta de vontade de aprender. Seria uma fraqueza minha, não seria? Também, como pessoa. Sim. Então, essas coisas, isso. Os erros, vamos supor, os erros que eu já cometi, que eu aprendi com esses erros, o que eu posso fazer para melhorar, seria essas fraquezas, entendeu? E oportunidade, gente, pessoal. O que seria uma oportunidade para vocês? Uma oportunidade de fazer o quê? Um curso novo? Sim, ou Sim. também pode ser tipo, uma vaga de emprego que você queira também. Isso. Mas como que você... a oportunidade, o que eu vejo? É uma forma, gente, de evolução. Vamos supor, está acontecendo uma crise. E o que eu tenho que ser visionário e ver o que está acontecendo, o que eu posso me sobressair ali. Qual tipo de oportunidade eu posso ter em cima dessa questão dessa crise. Igual. Gente, agora com essa questão da pandemia, a gente não tem mais tempo livre para fazer as coisas? Temos. Tem, né? Então, o que a gente pode fazer? Uma oportunidade, a gente está com tempo livre. A gente reclamava que não tinha tempo, agora a gente tem tempo livre. Então, a gente pode fazer o quê? Começar a estudar mais, a tentar fazer um curso de inglês online. Para mais para frente, igual o Gabriel falou, tem uma vaga de emprego, eu consegui agarrar essa oportunidade. Então, seria o quê? Uma preparação. Essa oportunidade que a gente está tendo seria o quê? Uma preparação. Como que a gente vai fazer para evoluir? Tá? E uma ameaça? Poderia ser uma ameaça. Ameaça a gente poderia colocar como, vamos supor, o que pode interferir no meu sucesso? Meu desânimo, vamos supor, seria uma ameaça? Sim. Seria, né? Mas alguém tem mais alguma ameaça para me falar como pessoa? O que poderia ser que não dá certo as coisas por causa disso? A gente poderia colocar, vamos supor, preguiça como uma ameaça? Para a gente poder fazer? Falta de interesse? Sim, também é uma ameaça. E também a gente pode ver o quê? Quais os cenários, né? Vamos supor assim, que pode afetar o meu desempenho.
eu estou muito ansiosa, então eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer, não é? Estou muito agitada. Isso seria o quê? Uma ameaça? Também? Seria. Gente, deu para vocês entender o que seria essa análise SWOT? Então, isso a gente pode usar tanto na empresa, tá? Que a gente tem, como também na nossa vida pessoal. É um balanço, é como se fosse um balanço. O que eu tenho de positivo, o que eu tenho de negativo, o que eu tenho de oportunidades, o que dá para fazer, uma ameaça, entendeu? Se vocês conseguirem ter esse tipo de visualização, se acontecer alguma coisa, vamos supor, uma ameaça, vocês já conseguem resolver através dessa ferramenta. Tá? Então, ó, eu vou passando os slides. Tá dando para ver? Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Tá, então, como empresa, tá? A gente veio aqui, força. O que seria uma força da empresa? Boa qualidade do produto. Ah, meu produto é bom. Tá? Experiência. Técnica é o quê? Na produção. O meu produto, eu consigo fazer ele rápido. O meu preço é um preço que competitivo. Eu consigo competir com o meu concorrente. E mão de obra qualificada. O que é mão de obra qualificada? Eu tenho uma equipe que ela é qualificada para exercer tal assunto. Deu para entender, gente? Eu. Com alguma dúvida nessa questão de força da empresa? Não. Então, vamos lá. Fraqueza, que é o quê? Ponto negativo. Seria o quê? Vamos supor, pouco controle no estoque. Vamos supor, a empresa não sabe o que ela tem de estoque. Ana, essa é você. Oi. Lembrei de você. Pouco controle no estoque. Isso não atrapalha, não é ponto negativo na empresa, porque às vezes você vai vender um material e ele não está lá. Você acha que está e não está. Ou você acha que tem tantas peças e não tem. Ou está zerado o estoque. Interfere muito isso, né? Tanto na venda de balcão direto para o cliente, no financeiro também, porque às vezes você acaba gastando mais com o que não tem necessidade, enfim, por isso que eu creio que o controle do estoque é essencial, né? Se a empresa não tem, vai atrapalhar mesmo. Exatamente. Ó, falta de experiência técnica do empresário. O empresário, ele não tem um curso, tá? Ele não consegue ser visionário, tá? Então, falta o quê? De experiência do empreendedor com o assunto, tá? E outra coisa também, preço alto. Preço alto, você acha que o consumidor, a gente vai comprar com preço alto? Claro que não, se o vizinho vende mais barato e é o mesmo produto. Não é verdade? Então, esses poderiam ser o quê? Os pontos negativos da empresa, tá? Alguma dúvida nas fraquezas? Não. Oportunidades. O que a gente pode ver como oportunidade? Vamos supor, política socioeconômica favorável. O dólar tá ok, tá? Isso seria uma oportunidade, não seria? Porque a questão dos preços, dos materiais. Sim. Então, essa questão do Covid, para quem trabalha com material de limpeza, higiene e limpeza, é uma oportunidade, não é? Que está utilizando muito. Álcool em gel. Essa questão das oportunidades não foge um pouco do nosso controle? Essa questão política socioeconômica?
Aconteceu, vamos supor, alguma coisa, e em cima disso, eu vou ter uma carta na manga. Uma oportunidade, eu vejo uma oportunidade nisso. Foi a questão das empresas de álcool em gel, o pessoal está desenvolvendo novos produtos de limpeza, também com cloro, com álcool, tá? Então, isso seria o quê? Uma oportunidade da empresa. E a gente pode ver o quê? As ameaças. O que seriam essas ameaças? Custos crescentes. Mercado em queda, dólar alto. Lembra que eu já expliquei uma vez para vocês? Se eu fabrico cadeira e minha matéria-prima ela começa a aumentar, eu vou conseguir vender pelo mesmo preço de antes? Não vendo, né? A mesma coisa. Vamos supor, vamos pegar o exemplo da costureira, tá? Ela vende a máscara a R$5, tá? Só que como tá tendo o quê? Muita demanda, o valor do pano aumentou. Ela vai conseguir vender esse material, essa máscara por R$5? Não. Então, isso vai fugir do controle dela. Então, essas são o quê? As ameaças. Dólar alto, essa questão de ter muita demanda, o produto aumentar. O álcool, gente, álcool em gel. O álcool em gel do ano passado para cá. Teve diferença? Muito grande de preço? Né? Então, isso, gente, seria Ruídos. Isso que eu vi. Oi? O áudio tá com muitos ruídos. Tá conseguindo ouvir agora? Melhor? Às vezes é algum microfone de alguém É os que deve estar... microfones. Tá me ouvindo agora melhor? Ou ainda tá chiando? Ainda tá chiando. Pessoal, desliga os microfones agora só um minutinho. Acho que agora melhorou, né? Então, vamos lá. Então, Sim, a gente melhorou. tem... Melhorou, né? Tá. Então, a gente tem essas ameaças, tá? Então, o ciclo, a análise SWOT é isso, gente. É a gente ver o quê? As forças. É a gente vê o quê? Fraqueza. A gente vê oportunidade. E a gente vê o quê? Ameaça, tá? Esse é o ciclo, tá? Agora, a gente vai aprender sobre o ciclo PDCA, tá? Todo mundo tá conseguindo ver a figura? Todo mundo tá conseguindo ver? Eu tô. Tá. Sim. Sim. Então, gente, ó, esse ciclo PDCA é uma sigla também em inglês, tá vendo? Então, a gente tem aqui, ó, agir, planejar, checar e fazer, tá? O que seria o agir? Seria o quê? Uma ação corretiva no insucesso. Algo deu errado, o que eu posso fazer para melhorar? Tá? Então, eu estou agindo em cima desse algo que deu errado, tá? Padronizar e treinar no sucesso. Ou seja, a minha equipe tá tendo alguma dificuldade, então o que eu vou fazer? Dar treinamento para ela, tá? Aí seria o quê? O planejar, que a gente verifica aqui, ó. O que seria o planejar? Localizar o problema. Onde está o meu problema? Minhas vendas, vamos supor, tá vendendo pouco. O que está acontecendo? É o meu produto que está muito alto, o valor? Ou são os meus vendedores, que eles não estão tendo motivação suficiente para vender? E com isso, gente, o que vocês fazem? Estabelece o quê? Um plano de ação. O que você pode fazer para melhorar isso?
tá? Então, isso é a questão do planejamento. Outra coisa, checar. O que seria? Verificar o atingimento das metas. Vamos supor, eu tenho uma meta de vender 10 mil por mês, tá? Então, o que eu faço? Eu vou acompanhando todas as vendas que eu vou tendo no mês para ver se realmente eu estou conseguindo checar onde eu quero chegar, entendeu? Então, você vai checando os índices. Ah, eu vendi 2 peças hoje. Ah, eu vendi 10 peças na terça, 15 na quarta. Então, você vai tendo o quê? Esse controle. Checar seria o quê? Esse controle, tá? E o fazer, o que seria? Execução do plano, tá? Colocar o plano em prática. Então, deu para vocês entenderem o que seria esse agir, esse planejar, esse checar e esse fazer? Todo mundo compreendeu? Sim. Essa questão? Então, vamos supor assim, ó, nesse planejar, tá? O que a gente pode colocar? A gente coloca o quê? Localiza o problema e estabelece metas, tá? A gente pode avaliar o histórico, do histórico de como que tá o histórico de, vamos supor, de vendas. Eu busco o quê? A causa principal desse problema que eu tô tendo e eu crio o quê? Um plano de ação, tá? Aí eu tenho a parte do quê? De execução do plano de ação, que seria o quê? O fazer. Eu posso utilizar o quê? O fazer como uma execução do plano de ação, tá? O checar, o que seria? As observações. O que eu posso fazer? Uma ação adotada. O que eu posso adotar nesse tipo de observação? Isso no checar, tá? E no agir, o que eu posso utilizar? Padronização. E eu posso seguir o quê? Uma conclusão. Através dessa padronização, eu posso ter uma conclusão. Deu para entender esse ciclo PDCA? O que ele significa? Sim, deu para entender sim, professora. Deu para entender? Ficou alguma dúvida nessa questão do planejamento? Aí eu planejo, eu vou tomar o quê? As minhas ações, eu ajo, eu checo o meu plano e depois eu posso fazer, eu tomo minhas atitudes. Igual o exemplo que eu dei para vocês. As minhas vendas estão caindo. Aí o que eu preciso verificar? Se é os meus vendedores ou se é o quê? O meu produto que está alto, tá? Se for o meu produto que está alto, o que eu posso fazer para melhorar? Gente, o que eu posso fazer para melhorar? Se for o meu produto que tiver com preço alto, por isso que eu não estou vendendo tanto. O que eu posso fazer para melhorar isso? Alguém tem alguma ideia? Se meu produto está com preço elevado, um preço alto, o que eu posso fazer para eu vender mais? Uma promoção, venda com desconto. Isso, uma promoção, um desconto. Eu posso tentar procurar um novo fornecedor, porque às vezes esse fornecedor que está me fornecendo a matéria-prima, ele está com um preço maior. Exato. Se eu descobrir um outro fornecedor com preço menor, eu consigo ter mais competitividade no mercado, né? E aí, então, qual que é a minha ação? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, ou eu converso com o meu fornecedor, ou eu faço uma promoção, ou eu vou buscar um novo fornecedor, tá? E eu não, vamos supor assim, ó, isso seria o quê? O fazer. E como que eu vou desenvolver isso na minha loja? Depois que eu descobri tudo isso, eu vou pôr em prática, não é? Na minha loja? Isso. Então, vamos lá, ó. Para vocês terem uma noção do ciclo PDCA.
Eu estou com dificuldade de vendas. Eu verifico o que é que está acontecendo. É os meus vendedores ou é o meu produto? Tá, verifiquei, foi o meu produto. Tá, meu produto está com valor alto. O que eu posso fazer? Qual que é a atitude que eu tenho que tomar? Ou eu converso com o fornecedor para ele melhorar a questão do preço, ou eu posso fazer uma promoção, ou eu posso desenvolver um novo fornecedor. E através de tudo isso, eu posso alavancar minhas vendas, eu posso melhorar minhas vendas. Então, isso é o ciclo PDCA. Tudo isso, gente, tá vendo? Você tem que ficar fazendo, tipo, as perguntas. Por quê? O quê? O que está acontecendo? Por que disso? Tá? Para você montar esse organograma, para você desempenhar esse ciclo PDCA, para você ver o que a sua empresa está errando, o que a sua empresa está acertando. Tá? Ficou alguma dúvida nessa parte? Tá tranquilo todo mundo? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, tudo certo, professora. Tá. Então, vamos falar de projetos, tá? Agora. Então, aqui, ó. Um projeto temporário seria o quê? A partir do... Eu começo na data de hoje e eu quero executar esse projeto até o final do ano. Isso não seria como se fosse uma meta de vida que a gente pode colocar? Vamos, eu quero economizar, eu quero comprar um carro, tá? Então, esse carro, ele custa 5 mil, tá? Então, eu quero comprar esse carro até o final do ano que vem, de 5 mil. O que eu tenho que fazer, tá? Para poder estar comprando esse carro? Eu tenho que ter o quê? A minha finalidade é o quê? Comprar o carro, não é? Em quanto tempo eu quero comprar esse carro? Até o final do ano que vem, certo? E quais são os meus recursos? O que eu vou ter que fazer para comprar esse carro? O que eu vou ter que fazer, gente, para poder comprar esse carro? O meu tempo seria o quê? Até o final do ano que vem, para comprar ele. A finalidade, eu quero um carro para quê que eu quero esse carro? Para eu ter mais conforto, para eu poder ir onde eu quiser, levar minha família, né? E qual que são os recursos? O que eu tenho que fazer para poder comprar esse carro? Economizar, fazer uma economia, cortar gasto. Assim, no meu caso, o que eu ia fazer? Como eu tenho um prazo, eu queria pegar o valor total do carro, ia dividir pelos meses que eu tenho para saber o quanto de dinheiro que eu ia precisar de economizar todos os meses para chegar no meu objetivo. Isso mesmo, Ana. Isso mesmo. Então, vamos supor que você tenha que guardar R$200 por mês, né? Então, quais são os recursos que você vai utilizar? Vai ter que ser R$200 por mês. Mas, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar economizar ou parar de gastar em alguma outra coisa que eu compro. Uma blusa, um sapato, uma roupa. Exatamente. Né? Então, assim, o meu projeto é o quê? Comprar esse carro. Então, qual que é o tempo que eu quero comprar esse carro? Até o final do ano que vem. A finalidade de eu ter o carro é para quê? Para eu poder andar, levar minha família, sair, viajar. E os meus recursos? Como que eu vou fazer? A questão do dinheiro. Fazer igual, vamos supor você, Ana, divide pelo tempo, o valor total do carro eu divido pelo tempo, e aí eu vou economizando. Ou, às vezes, o que eu posso fazer? Vendo alguma coisa para poder arrecadar o dinheiro. Deixo de comprar alguma coisa para poder economizar. Tá? Então, isso seria o quê? A questão dos projetos. E como que a gente poderia colocar isso na empresa? A empresa que ela tem um projeto. Vamos supor, o projeto da empresa é um produto novo.
que ela quer ter um produto novo, um produto diferenciado do mercado. Em quanto tempo ela quer criar esse produto novo? Em 1 ano? Então, a data seria em 1 ano. E o que ela vai usar de recurso para isso? Ela tem que usar o quê? Dinheiro profissional. Isso. Né? Então, assim, os recursos delimitados. Eu não posso também gastar mais do que eu ganho. Então, meus recursos são o quê? Delimitados. Ó, eu posso X, então vai ser esse X aqui que eu vou poder estar investindo nesse projeto. Não é fazendo loucura. É a mesma coisa, eu quero comprar um Camaro em 1 ano. Como que você vai comprar um Camaro em 1 ano? Seus recursos dá para isso? Em 1 ano comprando um Camaro? Infelizmente, por enquanto, ainda a gente não está nesse patamar. É o sonho de muitos, né, professora? Exatamente. Infelizmente, a gente não está ainda nesse patamar. Mas não seria loucura eu falar que daqui a 1 ano eu quero comprar um Camaro? Nada é impossível, claro. Mas, assim, nas condições, eu não estaria fazendo. Vamos supor, eu acordo hoje de manhã e falo assim, eu vou comprar um Camaro. Eu tenho recurso para isso? Não tenho recurso. Então, o que eu estaria fazendo? Entrando numa dívida desnecessária. Assim é o quê? Na empresa. Então, assim, quando se tem um projeto, a gente tem que ter o quê? Principalmente na empresa ou até na nossa vida pessoal, a cabeça no lugar. Em tantos meses eu vou conseguir juntar tanto e eu vou conseguir comprar esse carro, ou essa casa, ou essa roupa, ou esse sapato. Na empresa, a mesma coisa. Eu vou conseguir criar um departamento novo, tá? Comprar computadores novos. Adianta eu querer comprar, sendo que eu não tenho recurso certo para isso? Depois, mais para frente, eu vou me enrolar? Eu não vou conseguir? Ou eu vou ficar devendo? Né? Então, isso seria o quê? A questão dos projetos, tanto na nossa vida pessoal, como também na empresa. Deu para entender essa questão do temporário, da finalidade, do recurso delimitado? Temporário seria o quê, então? O tempo, né, que eu quero fazer esse projeto. Para que eu quero fazer? Qual que é a finalidade? Para que eu quero fazer isso? E os meus recursos. Até quanto eu posso gastar para poder desenvolver esse projeto? Tá? Ficou alguma dúvida? Não, professora. Tá tudo certinho? Sim. Então, vamos para o próximo agora. Que seria o benchmarking. O que seria isso, gente? São empresas, referências de mercado. Seria o quê? Você fazer uma comparação com o seu concorrente. Tá? Ó, que eu coloquei, tá vendo a Coca e a Pepsi aqui? A Coca, ela não é referência de mercado? A Coca, ela não é referência de mercado? É. Ela é, não é? As duas, elas não são concorrentes? Tanto a Coca como a Pepsi como a Coca, elas não são concorrentes? São. Então, assim, ó, se eu tenho uma empresa de refrigerante, quem que vai ser a minha referência de mercado? Eu falo assim, não, eu preciso pelo menos acompanhar tal empresa. Vamos supor, eu estou montando refrigerantes Jéssica, tá? Aí, o que eu posso fazer? Eu vou olhar ou a Coca ou a Pepsi como a líder de mercado, né? Uma referência de mercado. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que ter uma embalagem parecida com a deles?
Tenho que ter aquelas embalagens pequenininhas que eu posso levar, que é igual das cocas pequenas, aquelas pitulinhas que eles falam. Tem que fazer latinha de coca, 600. Qual que vai ser o meu marketing? O que eu tenho que fazer? Tá? Isso a gente vê também, não só em empresas muito maiores, como em empresas pequenas também. Vamos pegar uma loja, essas lojas de R$20, tá? Uma loja de referência. A gente pode pegar uma loja aqui de Sertãozinho, de R$20. Quem que a gente pode pegar como referência aqui para as outras? Mega Blue? Isso. A Mega Blue é R$20 também, né? Isso. Tá. Então, a Mega Blue, ela é referência para as outras. Por que ela é referência para as outras? Questão da qualidade do produto? Questão de atendimento? Do preço? Preço. Tá? Então, isso seria o quê? A questão de referência de mercado. Alguém consegue me dar mais algum exemplo? De uma empresa referência em mercado? Que a gente pode ter? Essas lojas que o pessoal fala de R$1, seria? Para o ramo de segmento de R$1, seria. Vamos pegar o mercado, tá? Qual que é o mercado que vocês acham que é referência para outros mercados? Savenhago. Savenhago. Por que o Savenhago é referência para outros mercados? Que característica que ele tem que vocês acham que ele é referência para outros mercados? Porque ele é grande e tem várias filiais. Então significa As que o negócio dele filiais. vai bem. As Entendi, ofertas de quarta. Ofertas. O que você falou, Gabriel? Entendi. Oi? Você chegou a falar alguma coisa, eu não entendi. Ficou muito baixo, eu não entendi o que você falou. Eu falei que ele como é que fala? Ele é grande, né? E tem as suas filiais, entendeu? Então significa que o negócio dele vai bem. Então, Isso. uma referência. Mas o que a gente pode colocar? Ele é um mercado que tem muitas filiais. Questão de oferta, ele tem muitas ofertas. Questão de organização. Produto. Oi, Ana? Variedade em produtos, trabalha com várias marcas, várias opções. Isso, variedade em produtos. Mas o que a gente pode colocar? Por que ele é referência de mercado? Oi? Tá ruim o áudio. Eu não consegui ouvir quem foi que falou, tava cortando. Não tô conseguindo escutar, tá ruim o áudio. Tá ruim o áudio, eu não tô conseguindo escutar quem tá falando. Mas então, a questão de referência de mercado seria isso. Então, o mercado pequeno, o que ele faz? Ele vai olhar o Savenhago e vai falar assim, não, eu tenho que seguir algumas coisas que o Savenhago faz para eu também desenvolver o meu mercado. Então, eu faço o quê? Uma comparação com o meu concorrente, tá? Então, assim, igual a gente, como pessoa, quem que é uma referência para mim? Quem que eu gostaria de ser que eu me espelho para poder tentar ser igual? Questão de inteligência, em questão de
de outras coisas. Quem que é minha referência? Vamos supor, minha referência é meu pai e minha mãe, eu me espelho neles. Eles são minha referência. Então, seria isso, tá? Essa questão que a gente pode estar colocando como referências de mercado e também como referência pessoal, tá? A gente faz o quê? Uma comparação. Seria isso. Tá tranquilo, gente, essa questão? Ou ficou alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Então, eu vou passar para o Tranquilo. próximo. Esse daqui é o brainstorming. O que seria isso, gente? Você tem o quê? Um assunto específico. O grupo, tá? Os colaboradores, eles têm as ideias. E para solucionar esse problema, vamos supor, isso aqui seria uma tempestade de ideias. É isso que a gente pode estar colocando, tá? Eu tenho um problema. Vamos supor, alguém me dá um problema que a gente tem que resolver. Alguém me dá um exemplo de algum problema que a gente precisa resolver. Para a gente ter ideias. Lembra quando a gente fez a startup? Todo mundo lembra? Sim. Eu tinha um problema para solucionar, né? E o que a gente fez? Cada um foi dando uma ideia para esse problema ser solucionado. Então, não surgiu várias ideias naquele momento Sim. para tentar resolver o problema? Isso é o brainstorming, tá? É aquela chuva de ideias, a tempestade de ideias. Então, eu tenho um problema, vamos supor, vamos pegar algum exemplo de um problema. A minha empresa não está vendendo. Vamos pegar o exemplo de vendas, tá? A minha empresa não está vendendo. O que eu posso fazer para melhorar? Aí a gente se reúne e faz o quê? Cada um vai dando uma ideia. Ah, e faz uma promoção. Ah, mas promoção do quê? Tá? Ah, compra tal produto. Tá. Que tipo de produto que a gente pode comprar aqui para gerar mais, alavancar minhas vendas? Ah, o que não está dando certo aqui? Entendeu? Então, assim, isso seria o quê? Várias ideias para tentar solucionar o problema. E assim, gente, ó, nesse tipo de análise aqui, de método, cada ideia é válida, tá? Então, você anota todas as ideias e depois vocês vão distinguindo qual que é a melhor, qual que não é. Primeiramente, coloca todas as ideias no papel e depois você vai descartando essas ideias. Bem tranquilo, né? Esse procedimento, né? Mas vocês acham que é fácil? Esse procedimento? Parece, mas não é tão simples, né? Não é. Por que, Ana, você acha? Ah, porque assim, ideias a gente tem várias, mas a gente precisa ver no que vai se enquadrar no momento ao qual a empresa está passando, nas possibilidades financeiras da empresa. Sei lá, acho que tem vários critérios assim que para ser aprovada uma ideia, né? Além de, é claro que o problema existe, precisa ser resolvido, mas dentro das condições da empresa. Creio que às vezes não é tão simples escolher uma solução assim exata que se enquadre em todos os padrões de possibilidade. Isso. E o que acontece é assim, ó, às vezes a gente tem muitos colaboradores e cada um pensa de uma forma, tá? Nessa questão. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, ela tem uma ideia diferente, ela tem um modo de pensar diferente. E todas as ideias nessa ferramenta têm que ser aceitas. A gente tem que colocar tudo no papel. Não é porque, não vai dar certo. Porque se a gente começar na hora que estiver tendo as ideias e a gente começar, querendo ou não, a podar a ideia do outro na hora, vocês acham que as pessoas vão continuar dando ideias?
Não vão. Porque você vai estar o quê? Podando a ideia do outro. Então, todas as ideias nesse tipo aqui, no brainstorm, ele tem que ser o quê? Aceitas. Vai ser colocada tudo no papel. Depois vai entrar na discussão, tá? E aí vai ver o que fica melhor para a empresa ou não. Então, vamos num exemplinho básico aqui, tá? O que eu tenho que fazer para atrair mais clientes? Isso é o meu problema. O que é que eu preciso fazer para atrair cliente? Vai, gente, agora a gente vai fazer uma análise todo mundo junto. Eu tenho uma empresa, eu preciso atrair cliente. O que eu posso fazer? O que vocês me orientam a fazer? Divulgar. Divulgar. Isso. O que vocês fazer? Uma promoção com um brinde. Isso. Mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer mais para atrair mais cliente para minha loja? Então, eu posso fazer uma promoção, eu posso, vamos supor, lançar um novo produto. Posso, não posso? Sim. Sim. Posso lançar um novo produto. E como que eu faço para lançar esse produto? Os meus clientes, eles têm que saber. Então, o que eu posso fazer para os meus clientes saberem? Divulgar. Divulgar. Mas onde eu posso divulgar para os meus clientes saberem disso? Na internet. Na internet, mas em que lugar? Facebook, Instagram, Twitter. Facebook, Instagram. Eu não posso estar ligando também para o meu banco de dados de cliente? Pode. Posso, Tem um né? WhatsApp específico ou não? Isso, um WhatsApp comercial que eu posso estar mandando as novidades. Grupos de WhatsApp, né? Grupos, isso. Mas o que eu posso fazer? Ó, mais alguma ideia para atrair mais cliente para minha empresa? Para minha loja? Divulgação nas ruas, talvez. Gente, pode ser feito isso. O que a gente tem muito também hoje em dia na questão do Instagram. Pessoal que tem mais seguidores, a gente pede para eles fazerem o quê? Uma propaganda para gente. A gente fecha o quê? Parceria, né? A pessoa lá desfila as roupas, fala da loja, Uhum. né? Eu Se ela mesmo, tem muitos seguidores, eu então mesmo, muitas pessoas vê, né? eu mesmo Eu já fiz posso isso. fazer. Oi, Gabriel? Eu mesmo já fiz isso. Já fez? É. Eu posso também colocar o quê, gente? A possibilidade, vamos supor, de parcelar as compras em maior quantidade, sem juros, em 5 vezes sem juros, no cartão de crédito. Poderia também fazer isso, não poderia? Sim. Poderia. Então, deu para vocês entenderem? Aí, o que a gente poderia fazer? A gente colocou todas essas ideias no papel. E a gente vê o que é mais viável para o momento. Tá? Então, seria o quê? Essa chuva de ideias, essa tempestade de ideias, sabe? Todo mundo dando ideias, a gente anotando, a gente discutindo para ver a melhor forma de solucionar o problema, de resolver isso. No caso, seria o quê? Eu não estou tendo tanto cliente, eu quero atrair os clientes para minha loja. Deu para entender? Sim. Todo mundo entendeu? Sim. Todo mundo entendeu? Tá. Então, Sim. vamos para a próxima agora. Ó, vamos lá. Tá dando para ver esse desenho? Esse organograma, tá dando para ver? Todo mundo tá vendo? Sim. Então, o que Sim. seria esse modelo aqui de mapa de empatia?
Quando a gente fala em empatia, o que seria empatia? A pessoa se colocar no lugar da outra pessoa. Isso. A gente se colocar no lugar da outra pessoa. E para uma empresa, o que seria esse mapa da empatia? A empresa se colocar no lugar de quem? Do consumidor. Do cliente. Isso, do cliente. Então, aqui, ó, o que a gente consegue fazer com isso? Ó, a gente coloca assim, ó, pensa e sente. O que o nosso cliente pensa e sente? Tá? O que seria uma preocupação do nosso cliente? Alguém consegue me dar uma ideia de o que seria uma preocupação do meu cliente? Se o produto é bom? Isso. Se o produto ele é bom, tá? Se ele vai conseguir pagar a parcela, seria uma preocupação do meu cliente também? Sim. Seria, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, no próximo, o que ele escuta. O que seria essa questão do que ele escuta? As coisas boas do produto, não é? Tipo assim, esse produto é bom, você pode pagar ele em tantas vezes, sem juros, tal, essas coisas assim. Isso mesmo, o que ele escuta. Vamos supor, o que minha amiga fala da roupa de tal loja. Ó, Jéssica, pode comprar que a roupa é boa e é barata. Seria isso. Tá? Então, você tem que ter essa mentalidade, tá? O que o seu cliente vê? O que ele vê na sua loja? Como ele vê a sua loja? A gente poderia estar vendo isso. Como o seu cliente vê sua loja, vê sua empresa? A sua loja é confortável? Ela tem os produtos acessíveis? Eu consigo ver os produtos, achar os produtos mais rápido? Tá? Saiu uma novidade no mercado, a minha loja já tem? Isso. Tá de uma forma prática para a pessoa poder estar vendo? Para poder estar pegando esse produto? Então, seria isso. Outra coisa, seria o quê? O que ele fala e faz. Tá? O que ele fala e faz. O que seria isso? O que o meu cliente fala e faz. Ele chega na sua loja e ele tem uma atitude. É um cliente que ele compra muito? Sim, mas depende. Sim. Mas assim, dentro do cliente, você consegue já ter uma noção. Sim. Sabendo se ele vai comprar, para quem que ele vai comprar, né? Então, aqui, ó, o que ele fala e faz. Seria o quê? A atitude do seu cliente em público, tá? O comportamento com os outros. Vamos supor, você tem o seu vendedor, dependendo da loja, você tem um vendedor que te atende. E esse vendedor, ele já sabe todas as suas características, como que você é, o que você gosta, o que você compra, qual é a forma que você compra, se você é de comprar muito, se você não é de comprar muito, né? Então, aqui, ó, quais são as suas dores? Esse é o próximo. Então, o que seria? Qual que é o medo que o cliente tem? Eu, como cliente, qual que é o meu medo? Meu medo é de comprar muita coisa e depois eu não conseguir pagar. Acontecer alguma coisa, eu não conseguir pagar. Um obstáculo. Vamos pôr um obstáculo do seu cliente. Qual seria um obstáculo que a gente poderia estar colocando aqui nesse mapa da empatia? Um obstáculo que pode ser que o meu cliente tem essas dores. Desemprego, a gente pode colocar?
como essa questão? Sim, emprego, crise Dores. econômica. Isso. Então, essas dores seriam o quê, gente? Questão de preocupação. Qual que é a preocupação do meu cliente? Tá? E aí, por último, a gente vê o quê? Quais são os seus ganhos? Tá? O que seria o que os ganhos? Qual que é a necessidade dele? Ah, eu estou fazendo academia. Qual que é a minha necessidade? Naquela hora, naquele momento. É comprar o quê? Um tênis. Estou fazendo academia, então eu preciso do quê? De um tênis. Preciso de uma calça de ginástica. Preciso de um top para poder fazer os exercícios. Alguém consegue me dar algum exemplo? De quais são os seus ganhos na empresa? Alguém consegue ou não? Qual que seria um desejo, uma necessidade do seu cliente? Qual tipo de necessidade que teria seu cliente? Eu dou o exemplo da academia. Uma mãe, qual que é os desejos da mãe? Ela tá para ter a criança. O que ela vai buscar? Ela vai buscar comprar as roupas da criança, porque a necessidade é o quê? É essa, no momento. Certo? Estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Sim. 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 Gente, deu para entender esse mapa da empatia? A gente se colocar no lugar do consumidor. A empresa, ela se fazer esse tipo de pergunta, tá? Se ela fazer esse tipo de pergunta para ela consegue visualizar o que o cliente dela está buscando. Isso também, se um vendedor ele começar a parar e fazer essas perguntas, vocês não acham que ele consegue vender bem mais? Consegue. Consegue, né? Consegue vender bem mais. Por quê? Não é aquela questão de só empurrar o produto, mas sim saber o que o outro realmente quer. Se eu consigo visualizar isso, o que realmente o outro quer, então quer dizer o quê? Que eu vou conseguir vender a coisa certa para ele. Tá? Se você vê que a pessoa está precisando comprar várias coisas e você vê, fala assim, ó, o que eu posso fazer para ajudar? Ah, parcelar em mais vezes. Ah, dá um descontinho. Mostrar os produtos certos para a pessoa. Porque o que mais acontece na nossa vida é o quê, gente? A gente vai em tal loja, porque às vezes algum amigo nosso também indicou. Não é verdade? Então, se eu trato bem esse meu cliente ele vai fazer o quê? Trazer novos potenciais clientes para mim, não vai? Por quê? Eu já tratei ele bem, então ele traz mais pessoas. E assim, o que acontece? Eu vou tendo mais clientes. Eu vou conseguir desenvolver mais a minha clientela. Então, isso seria o quê? O mapa da empatia. Tá certo, gente? Posso passar para o próximo slide? Tá certo. Pode sim. E a gente vai ver agora o que é o Designer Think, tá? O que seria esse Designer Think? Tá? Então, aqui, ó, seria o quê? A forma de como que você vê a estética do produto, como que você vai usar o produto, como que ele vai atender o seu cliente, qual que vai ser a necessidade do seu cliente,
tá? Então, a gente vê aqui, ó, são várias definições que a gente pode ver aqui. É empatia, é você se colocar no lugar do seu cliente, tá? A definição seria o quê? O alvo. Qual que é seu alvo nessa questão? O que você está almejando ali? O que você está procurando, buscando? Tá? Criar coisas novas. E como que você vai entregar esse produto? Gente, como que você faz? Você desenvolveu o produto, você já vai colocar ele direto no mercado? Ou não? Eu criei um produto, eu já jogo ele direto no mercado? Não. Eu creio que Não. tem que fazer os testes primeiro. Você tem que ter um protótipo desse Isso. produto, não é? Eu faço os testes, depois que está tudo certo, eu vou e implemento ele no mercado. Esse designer thinking que a gente pode ver, o que acontece? A gente vai adequando o produto. Vamos supor, chegou na fase final, eu vi que não está legal, o que eu faço? Eu posso voltar ao produto e melhorar ele. Até ele tiver enquadrado, adequado, tudo certinho, para eu poder colocar ele no mercado. Tá? Então, a gente fica se perguntando por quê, como, o que eu posso fazer para melhorar a vida do meu cliente, qual que é o problema que o meu cliente tem, eu posso resolver, tá? Então, aqui, ó, vocês estão conseguindo ler certinho as figurinhas aqui? Que eu estou mostrando para vocês, ó, igual a primeira, ó, conhecer as necessidades e desejos do meu futuro usuário, do meu futuro cliente. Isso seria o quê? Eu me colocar no lugar do meu cliente, não é? Se eu quero saber quais são os desejos do futuro do meu usuário, quais são as necessidades, eu tenho que pesquisar, não tenho? Eu tenho que me colocar no lugar dele. Então, eu estou usando o quê? A tática da empatia. Tá? Aí a questão do alvo, ó. Tá vendo? A definição do alvo. Delimitar o quê? Os problemas na forma de oportunidades. Tá, eu tenho um problema. O que eu posso fazer para resolver esse problema? Lembra do Uber, gente? Qual que era o problema das pessoas? Vamos colocar voltado para o Uber. O problema das pessoas é o quê? Elas não tinham um meio de locomoção, um carro para poder ir em alguns lugares. Eu queria ir para Ribeirão, eu não tinha carro, o que eu tinha que fazer? Ir de ônibus. Era confortável? Ir de ônibus? Não era. Não é. E eu tendo carro, eu vou aonde eu quero, a pessoa me busca na porta, aonde eu quero, e me deixa no lugar onde eu quero. Certo? Então, qual que é o problema dessa questão do Uber? Era o quê? Pessoas que não tinham meio de locomoção, um carro, que elas gostariam de estar indo em certos lugares e por causa da questão de meios de transporte, ficaria mais difícil para elas estar chegando lá. Igual a questão do ônibus. Dependendo do lugar que você vai, com o ônibus, ele te deixa num lugar e você tem que ir andando até você chegar no lugar que você quer. Certo? Com o Uber, não. O Uber, ele te pega em tal lugar e te deixa em tal lugar. E você não tem esse tipo de preocupação. Então, qual que seria o alvo aqui, nessa parte? Qual que seria? Alguém consegue me falar qual seria o alvo? Nessa questão aqui do Uber? Quem que é o meu público-alvo? Que eu acabei de falar. Quem seria o meu público-alvo aqui? Quem são as pessoas? As pessoas que não têm meio de locomoção, que buscam meio de locomoção, né, com fácil acesso e valor acessível também. Isso mesmo. Então, meu alvo são essas pessoas, tá? E aí, no terceiro aqui quadradinho, ó, gerar muitas ideias sobre possíveis soluções, tá? Lembra que a gente fez no caso que eu estava falando para vocês. Gente, a minha empresa não está vendendo muito e eu preciso trazer mais cliente para mim.
Então, vocês lembram que vocês me deram várias ideias para poder melhorar isso? Se enquadra aqui, nessa questão aqui, ó. Gerar muitas ideias sobre possíveis soluções. Então, assim, eu tenho o problema, né? O problema do meu cliente e o que eu posso fazer para resolver. Tá? A outra, aqui, ó, o quarto quadradinho, é sintetizar os elementos da nova solução de forma clara. O que seria esse sintetizar aqui? É eu colocar no papel. O que eu posso fazer para melhorar, tá? Então, eu vou listando tudo certinho. Eu posso melhorar no produto, eu posso mudar a cor do produto, tá? Mais um exemplo. O que eu poderia estar fazendo para sintetizar? Colocar mais ideias no papel, certo? Eu ir colocando tópicos, tá? Eu estou fabricando um tênis, tá? Se eu estou fabricando um tênis, o que seria uma forma de eu sintetizar aqui? Quais são os elementos que esse tênis teria que ter? Conforto. Poderia colocar como conforto. Mas o quê? As cores. Eu acho que fica legal a cor azul, verde e vermelho no tênis. Então, eu posso colocar lá, é minha ideia. Então, você vai criando o quê? Tópicos desse produto. Você vai sintetizando, você vai resumindo, tá? E, por último, é apresentar e obter um feedback para melhorar a sua proposta. Vocês sabem o que é um feedback? Quando a pessoa te dá um feedback? Vocês sabem o que é? O que seria, Ana, um feedback? Quando a pessoa se... Pode falar, professora. Não, cortou aqui. O que seria o feedback? Quando eu te dou um feedback, o que seria? É quando você me aponta aquilo que eu preciso melhorar. Quando você chega e, numa determinada situação, fala, olha, não, vamos por aí o produto, né? Olha, tem esse produto, porém, eu creio que se fizesse dessa forma, seria melhor, iria melhorar o produto. Entendeu? São apontar os pontos negativos, né? É claro que sempre elogiando, né, os pontos positivos, mas apontar os negativos para poder melhorar o produto. Exatamente, é isso mesmo. Você lembra que eu falei para vocês que na fase final eu tenho o quê? Um protótipo do produto e eu tenho os testes. Então, eu faço os testes para saber se realmente esse produto está sendo legal, está sendo bom. Entendeu? Isso também a gente pode ver como pessoa também na nossa vida. Não pode também? Às vezes, assim, a gente faz alguma coisa, a pessoa lá vem, ela te faz o quê? Um feedback, igual você está trabalhando. Você tá legal em tal ponto, mas precisa melhorar nisso. Aí, às vezes, você vai fazer o quê? Você busca um curso para poder melhorar tal ação. Entendeu? Isso também a gente poderia colocar como pessoa, tá? Então, assim, no produto, se o teste do produto, o feedback não foi legal, o que eu tenho que fazer? Refazer de novo, não é verdade? Melhorar o que é que está errando. A qualidade do meu produto não está bacana. O que eu tenho que fazer? Melhorar a qualidade. Meu produto está quebrando muito rápido. Tá? Então, isso daí é a questão dessa análise que a gente está vendo aqui. Tá? Vocês ficaram com alguma dúvida nessa parte dessa análise? Ou deu para entender essa ferramenta também? Deu para entender, sim, professora. Gente, se vocês forem ver, todas essas ferramentas que eu coloquei aqui para vocês, deu para perceber que uma complementa a outra? Para você utilizar dentro da empresa? Esses tipos de análise? Sim. Deu para perceber que cada uma complementa a outra? Igual a questão das ideias. Você ter várias ideias. Quando você pede bastante ideias para os seus colaboradores, você está desenvolvendo o quê? O empreendedorismo
interno. Você está pegando mais ideias de outras pessoas para poder desenvolver ou um produto ou um departamento, alguma coisa desse tipo. Então, quanto mais ideias tiver, mais você sintetizar e numerar o seu produto ou o seu ramo de segmento, ele vai melhorar. Entendeu? Tem um alvo. Qual que é meu alvo? O que que eu preciso fazer? Se colocar, sabe, no lugar. Pensar de uma outra forma, não pensar do lado de fora, sabe? Pensar do lado de dentro. Quando você começa a pensar do lado de dentro do problema, você consegue resolver, tá? Você tem uma visão mais ampla, tá? Isso é na empresa. Se não está vendendo, o que que pode ser? O que que está acontecendo? É meu produto? É meus vendedores? Ai, meu produto. Tá, o que que eu posso fazer com o meu produto? Ah, diminuir o preço. Mas como que eu faço para diminuir o preço? Ah, busco um outro fornecedor, converso com o meu fornecedor, faço uma promoção para atrair cliente. O que que eu posso estar fazendo para melhorar isso? Tá? Então, cada ferramenta aqui, uma complementa o outro. Questão do projeto, igual eu falei para vocês, tem uma data para executar esse projeto. Eu vou dar conta de executar esse projeto com essa data? Ou eu vou, depois, mais para frente, pode ser que eu tenha algum problema com isso? Os meus recursos vai dar certo? Por que que eu estou querendo implementar esse projeto? Entendeu? Então, um indica o outro, um ajuda o outro, um complementa o outro, tá? E a reflexão de hoje. Quando você sabe o seu valor, não é qualquer coisinha que te deixa satisfeito, tá? Então, isso nada mais é o quê? Na questão da empresa, ou na nossa questão também de... como pessoa. Como pessoa também. Essa frase não é uma frase que realmente faz todo sentido? Nesse momento que a gente está vivendo? Demais, Vocês não professora. Concordo. Né? Então, vamos supor assim, se a minha empresa ela não sabe aonde ela quer chegar, então o que que eu posso fazer? Quando você sabe o valor da sua empresa ou o valor seu como pessoa, você consegue desempenhar melhor sua função, não consegue? Se a sua empresa, você vê que a sua empresa ela tem potencial, por que que você vai deixar ela parada? Sem desenvolver as técnicas cabíveis, as técnicas necessárias. Né? Vocês ficaram com alguma dúvida nessa questão? Nessa matéria? Vocês querem Não. que eu dito alguma coisa para vocês? Eu só não ouvi Pode a falar. reflexão que você... A reflexão. Ah, tá. Ó, a reflexão é o seguinte. Quando você sabe o seu valor, não é qualquer coisinha que te deixa satisfeito. Ah, tá. Tá? Então, isso é na sua empresa, isso é na sua vida. Tá? Por que que eu tô falando isso? Porque, assim, quando você sabe o valor que tem a sua empresa, você vai deixar ela parada ali? Não. Você vai buscar o quê? Sempre estar melhorando. Sempre estar visualizando um algo mais. Tá? Isso, nessa questão aqui, dessas ferramentas de inovação, significa isso. Que a gente tem que sempre estar buscando um algo mais, uma inovação na nossa empresa. Ou também como pessoa, porque isso aqui que a gente aprendeu hoje, a gente também pode utilizar para a gente. Tá? Deu para entender? Vocês ficaram com alguma dúvida nessa questão aqui que a gente aprendeu hoje? Não. Eu tô Tá tranquila. tranquilo? Certo? Gabriel, tá Tudo certo? bem. Tudo certo, professora. Maísa, tá certo? Maria, tá certo? Ficou alguma dúvida? Certo. Tudo certo. Tudo certo? Tá. Deixa eu ver aqui. Vocês querem que eu dite alguma coisa para vocês colocarem no caderno que eu falei?
Você Manda vai... o link O link, né? que você passou. Oi, gente, não ouvi. O Manda link. depois o PDF do que você passou hoje. Tá, eu vou passar desse e vou passar do anterior também, para vocês terem, tá? Beleza. Tá. Você já vai passar eu vou hoje, ver se professora? eu vou passar hoje, até o finalzinho da tarde, eu passo para vocês. Eu já vou montar aqui tudo certinho em PDF e eu já mando para vocês. Porque PDF é mais rápido, antes de vocês verem, dá para imprimir melhor, tá? Aí eu mando para vocês. Acho que fica bem melhor do que mandar em slide, que acho que fica mais pesado para vocês ficarem vendo no celular. Ok, professora. Gente, outra coisa, vocês estão com dúvidas sobre os trabalhinhos que a gente tem que fazer? Que é, então, só para recapitular aqui. Então, a gente tem o livro que a gente está lendo, tá? Que eu estou mandando os áudios para vocês, e eu já mandei o livro no nosso grupo, o PDF, para vocês irem acompanhando. Outra coisa também é o curso do Sebrae, que eu passei o link de qual curso que é para ser feito também. E assim que vocês fizerem o curso, vocês vão dar o print e me encaminhar o certificado. Então, são esses 2 trabalhinhos que a gente tem que fazer. É só isso. Tá? Um do livro que a gente está fazendo junto, tá? Que eu estou mandando os áudios para vocês irem escutando e vocês vão fazendo um resumo do que vocês entenderam, tá? De cada bloquinho que eu estou mandando. E o outro é do certificado do Sebrae, do cursinho do Sebrae. Tá? Ficou alguma dúvida? Não, professora, tá tudo certo. Tá tudo certo? Pessoal, tá tudo certo? Vocês entenderam tudo certinho? Sim. Então, essa aqui foi, então, a página que a gente aprendeu hoje, a 201, a 202 e a 203. Vocês, se puderem dar uma lidinha em tudo isso, tá? Essas folhas aqui que eu passei para vocês. Se caso tiver alguma dúvida, vocês podem me chamar, que eu esclareço a dúvida de vocês. Ou na próxima aula a gente esclarece também alguma dúvida, se tiver alguma dúvida. Tá bom? Ok, professora. Tá. Gente, a aula já está terminando, tá? Eu vou pedir para vocês ficarem ainda, porque eu já vou fazer a chamada, e aí depois eu já libero vocês, tá certo? Tudo bem. Então, só um minutinho, tá? Gente, ó, então tá a Ana. Oi, tô aqui. O Gabriel. Tô aqui. A Keila. Estou aqui. Maísa. Tô aqui. E a Maria. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, tá? Eu tô à disposição, tá certo? E um bom final de semana para vocês, um bom sábado, um bom domingo, um bom começo de semana, tá? Igualmente. Obrigada, professora, igualmente. Obrigada para vocês também. Amém. Obrigada. Se caso Fica tiver com alguma Deus. dúvida, então, amém, gente. Fiquem todos com Deus Amém. também. Tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.